Olá, bem-vindos a todos a esse nosso workshop de preparação para as grandes vendas de Natal. Sim, espero que sejam grandes vendas para vocês. E eu vou contar um pouco do porquê que eu criei esta aula e este workshop. Eu sou Isabela Gontijo, eu sou criadora de restaurantes eficientes, já tenho vários restaurantes desenvolvidos e, via de regra, quando a gente vai montar um restaurante, que a gente está conversando sobre esse restaurante, a questão da pessoa é: não, eu quero uma cozinha muito pequena e tal, só que se lembra que no Natal, nos últimos natais todos, a pessoa ficou sem espaço para produzir, teve problemas na produção, pifou o ar-condicionado, não tinha lugar para a equipe, e aí ela fala: não, mas eu preciso de um lugar. Aí eu pergunto: qual é o tamanho do lugar? A pessoa fala: uma sala inteira. Eu falo: gente, mas é impossível, eu não vou criar uma sala inteira para ficar vazia o ano inteiro só para o período do Natal, você não tem espaço para isso. Quem é que tem lugar dentro do seu restaurante para ficar colocando uma sala inteira para grandes datas? É um dinheiro tão importante esse espaço que você tem, do seu restaurante para poder ganhar dinheiro o ano inteiro, na verdade, né? Esse espaço ele tem que te lucrar. Então não tem sentido ficar tendo um espaço exclusivo para grandes datas em quase todo tipo de operação. Mas a gente sempre acha soluções para esses períodos de grandes datas. Por quê? Porque os meus clientes, eu tenho alguns clientes que nos últimos anos é a mesma ladainha, talvez você esteja se identificando. Chega perto da grande data, especialmente Natal, Ano Novo, né? Aí começa, não tem espaço para colocar os produtos que vocês estão fazendo, vendendo, as suas encomendas. A sua equipe está sobrecarregada, ninguém aguenta mais trabalhar, inclusive você também, vários dias sem dormir, estressados. Tem que contratar gente nova e são pessoas que não estão habituadas a trabalhar contigo, às vezes não tem nem a capacitação necessária, começa a produzir errado, tem pouco rendimento, e assim vão se acumulando equipamento que estraga na hora, não é verdade? Então, gente, por isso eu tô aqui conversando com vocês. Essa vai ser uma aula que eu vou bater papo com vocês. É claro que vocês estão me assistindo gravado, eu vou tentar falar de uma forma o mais claro possível a respeito disso, mas o que eu vou dizer para você é que eu estou dando o meu melhor nessa aula daqui. Eu estou há dias, na verdade, eu estou há semanas juntando informações e itens, e eu vou dar informações, tanto informações simples e práticas de resolver, quanto coisas muito detalhadas, para se você puder se empenhar, aliás, quanto mais você se empenhar para poder realizar esses itens que eu vou passar para vocês, eu realmente confio que vocês vão ter um desempenho melhor. Se você não estiver querendo acompanhar tudo, o pouco que você conseguir já vai te ajudar, mas não vai ter uma eficiência tão grande na mudança da sua produção de Natal. Então, vamos lá, essa aula, esse workshop, preparem-se, porque eu trouxe o melhor de mim, de toda a minha experiência de grandes datas, para a gente conseguir melhorar a produtividade e melhorar as vendas do Natal. Eu organizei por setores, por áreas de que a gente vai cuidar, tá? A primeira área vai ser essa área sobre o ambiente, como é que a gente vai preparar melhor o ambiente para receber essas grandes datas. Mas, Isabela, mas você vai começar pelo ambiente. Gente, eu vou falar um negócio para vocês, até voltar aqui no slide, aumentar também para vocês me olharem melhor. Eu criei uma coisa que eu sinto muito que vocês não entendem, é o quanto que o ambiente interfere na produtividade. Porque eu sei, é óbvio, que a equipe interfere, certo? Eu sei disso. Eu sei também que a capacitação da equipe interfere, mas o que eu digo é o seguinte: quanto pior é a formação da equipe, quanto menos capacitada é a sua mão de obra, mais o ambiente interfere na sua eficiência. Repare bem, eu estou dizendo que você tem que ter aquela, cozinha maravilhosa de um restaurante Michelin, não estou falando isso. Até porque a cozinha maravilhosa tem que ser para os chefes maravilhosos, é tipo colocar um carro de Fórmula 1 na mão de um bom motorista que dirige bem na cidade,
ele não vai saber nem sair do lugar, entende? Então, não estou falando que você precisa de uma super cozinha, mas entenda o seguinte: um carro muito, muito ruim, caindo aos pedaços, coloca na mão de um motorista aprendiz, ele também não vai saber sair do lugar. Então, quando você tem um ambiente muito mal preparado para pessoas que estão mal capacitadas, elas não vão saber nem sair do lugar. A produtividade delas vai ser muito ruim. E aí eu junto com o que eu acabei de falar, em grandes datas, como é o caso do Natal, você não consegue ter tempo para preparar todo mundo dessa equipe, até porque a sua equipe regular está vendendo normalmente, você vai chamar gente extra, você já está na loucura fazendo encomenda, pensando nos kits, pensando, fazendo precificação. Então, esse treinamento dessa equipe não vai ser tão bom assim. Por isso, o seu espaço, tanto da sua cozinha quanto das vendas, tem que ser um espaço muito intuitivo. Quanto mais intuitivo e bem preparado, melhor essa sua equipe, menos capacitada de emergência, né, com esses extras, vão se sair, entenderam? Então, bora eu vou juntar alguns itens e lembrando que é um checklist. Aqui é aquela aula que eu vou explicar o porquê dos itens do checklist, mas você já pode pegar os seus checklists, seu checklist em mãos, para ir já fazendo o seu ok ou não ok, para no final somar os seus pontos, tá bom? Então vamos lá. Sobre o local. Com a chegada de colaboradores temporários para a equipe, quanto mais intuitivo for o local, menos dificuldades para ensinar e para manter o padrão dos produtos. Lembrando também uma coisa super importante: manter padrão. Você está vendendo uma cesta de Natal, um banquete, algo nesse sentido, sobremesas e tal. A pessoa está comprando pela foto. Lembra, o padrão é fundamental. Repare, você não tem a desculpa de, na grande data, por causa da correria, oferecer uma coisa diferente da foto. Então, padrão vai ser muito importante. Bora lá? Próximo, então, primeiro ponto. Vamos trabalhar com a questão do ambiente de segurança dos alimentos. Eu sei que você vai, talvez isso não seja a sua prioridade, mas eu vou te falar que é muito comum pessoas passarem mal com comida de Natal. E a gente teve no ano passado um cancelamento, na verdade, foi uma grande notícia que viralizou de uma cozinheira que vendeu comidas estragadas no Natal e muita gente passou mal. Isso daí, eu não sei se vocês se lembram dessa notícia, foi um grande problema. Então, o que eu vou contar para vocês? As pessoas hoje em dia elas estão na internet. Se você vender uma coisa que estiver estragada, vai ser um problema para ti, certo? Então, eu vou te dizer que você não pode ficar contando que o seu lugar está seguro para o seu alimento, tá bom? Então, a primeira coisa que eu vou te ensinar a fazer de forma muito prática, quanto mais profissional você conseguir, melhor. Mas de uma forma mais prática possível que a área onde você vai fazer o atendimento e onde você vai fazer os embrulhos finais tem que estar separados da sua área de produção. Ah, Isabela, mas eu não vou conseguir fazer essa separação. Não para o Natal. Amigos, façam o seguinte: pelo menos me arranja uma bancada, uma estante, uma mesa que separe esses dois ambientes. Por favor, sabe por quê? Por causa disso aqui. Porque você tem que entender que quem manipula o alimento, isso você sabe, né, gente? Até no trailer que vem de cachorro-quente, você fica atento a isso. A pessoa que pega no alimento não pode ficar pegando na maquininha do cartão do entregador, em dinheiro, no notebook que está acompanhando os pedidos, não é mesmo? Eu tô falando desse jeito, brincando contigo, mas é muito sério, porque o que acontece é que você não pode, ficar com esse risco, né. E eu sei, porque eu tô nas operações sempre, eu vejo vocês fazendo isso. Então vamos parar de fazer isso? Então, quem manipula o alimento não pode ficar cuidando dos pedidos e nem das entregas, tá. E isso daí significa você tem que entender um conceito, que é o conceito das embalagens primárias. Tá?
Embalagem secundária também. Embalagem primária é aquela embalagem que entra em contato direto com o alimento, certo? Quem manipula essa embalagem, ela tem que estar com as mãos limpas e a roupa limpa também, também. E claro, também touquinha, a depender do alimento, luvas e tal. Quem toca nessa embalagem não pode tocar nos outros equipamentos, como máquina de dinheiro, notebook dos pedidos, etc. Certo? E o lugar onde se manipula o alimento, todas as janelas, todas as portas, todas as aberturas têm que estar ou fechadas ou com telas milimétricas, que é aquela tela mosquiteiro, bem pequenininha, no tamanho de 1 milímetro. Então, esse tipo de ambiente é um ambiente diferente e muitas vezes climatizado também, tá? Agora, as embalagens secundárias, vou me arrastar para cá para vocês. As embalagens secundárias, elas ficam por fora da embalagem primária. São essas embalagens bem aqui. Deixa eu mostrar para vocês aqui, ó. São essas embalagens como as fitas, os cestos de palha, os papéis de enfeite, as sacolinhas. Então, quem toca nesse tipo de embalagem, normalmente é a pessoa que já está controlando a entrega para o delivery, é a pessoa que está com a maquininha. Então, você vai ter um tipo de embalagem que é o que entra em conta, que é a embalagem primária, que entra em contato, né, com o alimento, e o outro tipo de embalagem, que é a que você vai ter aí nesse. Seguindo na questão física do espaço, também é interessante você preparar o local da montagem das bags dos entregadores. Sim, porque eles precisam ter um espaço que não é o chão onde ele vai colocar a caixa para colocar as encomendas. E eu sei que eles têm colocado a caixa no chão, porque eu estou sempre vendo um monte de gente colocando as bags no chão, especialmente porque todas as outras bancadas estão cheias de encomendas, não é verdade? Então, vejam o seguinte: de preferência, encontrem, nem que seja um pedacinho, como está aí nesse desenho, desse delivery que eu fiz bem aí para vocês olharem, nem que seja uma pranchetinha, um pedacinho que esteja a 90 centímetros do piso. Já estou te dando a medida, é a 90 centímetros do piso. Você consegue colocar uma bancada para colocar a bag e assim facilita ele montar essa bag. Quanto mais rápido ele monta a bag, mais rápido ele sai para as entregas. E você, mais rápido também, você libera uma área que estão com comidas prontas, tá bem? Então, isso é bem útil. Ah, Isabela, mas eu não vou conseguir esse lugar. Pode ser um pallet no chão? Pode ser um pallet no chão, sim, tá? Coloca um pallet de plástico. O problema é só que ele vai ter que ficar assim curvando, corre o risco dele tombar a encomenda, etc. Tá bom? Isso quando, claro, for usar a bag e não o carro. Bom, seguindo. Próxima dica para a gente utilizar é a questão da temperatura. Vou mudar a minha posição aqui para vocês poderem ler. Bom, a temperatura do ambiente é um dos grandes vilões para estragar as suas comidas que você está vendendo no período do Natal, tá bom? É talvez o grande vilão, porque o nosso Natal aqui no Brasil, ele acontece no verão, justamente no período de maior calor. E você teria que conseguir colocar o seu ambiente climatizado, não é verdade? E talvez você nem consiga comprar ainda um ar-condicionado. Caso você não consiga comprar um ar-condicionado para o seu espaço, você pode alugar esses climatizadores de ambiente, mas tem que ser esse industrial, tá bom? Tem que ser um industrial, direitinho, para você poder colocar dentro do seu ambiente, para ele abaixar a temperatura. Ele é portátil, você coloca ele numa tomada e tal, vai ajudar a amenizar essa temperatura, porque às vezes nem o ar-condicionado está dando conta. Ah, Isabela, mas eu já te vi falando no Instagram, né, que não pode colocar no mesmo lugar onde tem a cocção. Pois é, onde tem a cocção, realmente você vai ter um pouco mais de dificuldade de baixar essa temperatura, mas pelo menos coloca o climatizador longe da sua coifa, tá? Porque senão é a mesma coisa que nada. Então, colocar a coifa sugando lá para fora, seu climatizador gelando, não vai dar certo, tá? Mas por isso que eu coloquei essa figura aí,
para vocês conhecerem, alguns não conhecem. Outro dia, um grande cliente meu, que tem várias unidades, não conhecia e gostou de saber. Vamos seguir? Mais outra. Lavagem de utensílios. Ah, Isabela, mas lavagem de utensílios? Para que eu preciso saber disso? Olha, essa dica é uma dica de ouro, de ouro. Vou contar para vocês como é o dia a dia dentro da cozinha de vocês, na verdade? Você tá ali com o seu fogão, tal, e a sua cozinheira ou cozinheiro fica agoniado enquanto ele está cozinhando, porque tem louça acumulada na pia. Aí o que ele começa a fazer? Começa a correr para a pia para ir lavando uma loucinha enquanto está acabando ali, né, de cozinhar, não é assim que ele fica fazendo? Só que nessa história dele ficar lavando uma loucinha, ele atrasa na produção do alimento. E sem contar que ele fica contaminando a mão dele. E sem contar que quando a pia é do lado da cocção, ele literalmente está contaminando o alimento com a contaminação química. Eu vou liberar aqui para vocês poderem ler. É isso. Então, o que eu vou dizer para vocês? Vamos para essas grandes datas, pelo menos para as grandes datas. Para as cozinhas que eu oriento fazer, eu já faço isso de cara. Não coloco lavagem de louça junto de área de cocção, nem pensar. Mas, para essas grandes datas, a gente vai fazer uma área de lavagem separada. Pelo amor de Deus, não me coloca lavagem de pano nesse mesmo lugar, de pano de chão, tá bom, gente? Pelo amor de Deus, não faça isso. Mas vamos fazer uma área de lavagem de utensílios separada da sua cocção. Ah, Isabela, mas como é que vai ser? Você vai higienizar, você vai sanitizar, você vai deixar essa pia separada, tá bom? Nesse local não precisa tela milimetrada, então você consegue colocar lá nesse lugar. E eu ainda vou te dar 2 dicas. Se você é daquelas que precisa de panelão para lavar, tá vendo essa maravilhosa lixeira bem aí? Essa lixeirinha bem aí, ela aqui, ó, tá vendo? Essas lixeiras, elas têm uma válvula que você abre de baixo e a água que tá ali nela escorre para o chão. Então você consegue encher ela de água com detergente, com água ou até mesmo água sanitária, e todas as suas louças você vai colocando ali de remolho, vai enchendo ela de remolho, para na hora que você for lavar, ou a pessoa que estiver destinada a lavar os seus utensílios, já está amolecida aquela louça, certo? Também tem uma manha que é muito bacana, que é ter essas chaleirinhas de água quente, para você poder fazer limpeza com água quente, que vai soltar muito mais fácil alguns tipos de sujeira da sua louça, não é mesmo? São essas chaleiras de água quente. Beleza? Então, essas são 2 dicas que, olha, só teste que você vai ver, você vai me agradecer muito depois, porque todo mundo que começa a fazer isso me agradece. Outra dica também, essa daí eu já falei bastante lá no Instagram, mas eu queria reforçar que um dos grandes vilões das grandes datas é não ter local, refrigerador e freezer para armazenar tudo que você precisa. Então, o que eu vou te dizer? Você está assistindo hoje este workshop, certo? Acabou este workshop, você vai atrás de alugar freezer horizontal. Porque você não vai conseguir alugar freezer vertical, nem refrigerador vertical. Seria melhor o vertical? Seria. Porque o espaço de um horizontal você consegue 2 verticais, entende? Por isso que eu não gosto muito de freezer horizontal, porque ele ocupa muito espaço. Mas vai atrás de alugar um freezer, 2 verticais, horizontal, o que você conseguir. Em loja de festas, casa de eventos, qualquer lugar. Isabela, mas eu não estou conseguindo alugar. Pior, gente, que a gente não consegue muito mesmo, não. Mas começa a lembrar de todos aqueles seus amigos e familiares que fizeram aquela área de churrasqueira e que estão com o freezer lá parado, que vai usar pouco. Pede, por favor, para ele. Fala, eu vou te devolver ele arrumadinho, limpinho, porque isso vai te ajudar muito. Então, corra lá para conseguir esses freezers e refrigeradores verticais de preferência, se não der horizontal, vai te ajudar muito. Próximo item também, sobre equipamentos. Eu vou fechar aqui o espaço para vocês um pouquinho, mas o que eu quero conversar aqui é o seguinte: quem tem um equipamento, não tem nenhum.
Não é verdade? Por quê? Especialmente em grandes datas, vocês começam a usar muito. Quanto mais o equipamento é usado, mais propenso a estragar ele é. E qual é a hora que ele vai estragar? Qual é a hora, gente, que ele vai estragar? Ele vai estragar no dia 23 ou 24 de dezembro, não é mesmo? No pico do desespero. Então, você está tendo esse workshop comigo antes. Vamos nos organizar para duplicar os equipamentos que você mais precisa. Então, se você precisa de forno, vamos atrás de um segundo forno. Eu não posso comprar, Isabela. Vamos alugar? Vamos emprestar? O mesmo caso lá do refrigerador. Vai atrás, gente. E procura logo, logo, porque se você ficar usando aquele forno de fogão doméstico, eu sei que a realidade de vocês, muitos são de forno de fogão doméstico, tá? Mas vamos atrás de um forno mais integral a mais profissional, porque ele não aguenta. Ele não aguenta. E essa história de tira a forna, vira, para porque assa mais no fundo, não assa na frente. Gente, isso daí é venda perdida, porque é tempo desperdiçado, seu volume de produção vai ser muito baixo. Então, bora fazer um forno um pouquinho melhor, vamos emprestar, vamos comprar, vamos emprestar um lugar onde você vai conseguir, vamos achar um puxadinho para você colocar todos os seus fornos também, para não ficar dentro do ar-condicionado, para você assar no outro local. Eu estou falando, gente, eu sei, tem nutris me escutando, eu sei disso, mas eu não estou falando que vai colocar no lugar aberto, não. Mas pelo menos para as pessoas não ficarem naquele mesmo lugar, tá certo? E assim você conseguir assar muito mais. E também vamos providenciar outras coisas, como mais fritadeiras. Nesse caso, aquela fritadeira de bancada serve, tá? Mas liquidificador, eu sei que você tem um bom liquidificador, mas entenda que nessa aula daqui tem gente que nunca viu um liquidificador profissional. Opa, pulei aqui. Tem gente que nunca viu, não sabe nem que existe liquidificador de 10 litros e está fazendo pudim, batendo lá no valita dela, entendeu? Então, vamos conhecer outros tipos de equipamentos. Amassadeira, para quem está fazendo panetone, para quem está fazendo pães de Natal. Vamos atrás de amassadeira, vamos atrás de liquidificador grande, tá bom? Então, quem só tem um equipamento, não tem nenhum, porque ele vai estragar. Desculpa, não sou eu que estou mal algorando você, não. É porque acontece isso mesmo. É porque o equipamento está sendo muito utilizado. Próximo, limpeza facilitada. Olha, disso daí eu tenho vida moral. Trabalhei muito na área de limpeza de restaurantes e cozinhas profissionais. Gente, o tempo para lavar a cozinha é muito grande. Vamos facilitar a nossa vida? E a mão de obra, que era para estar te ajudando na montagem da produção, às vezes está parada lavando coisa que não precisava lavar. Então, quanto menos a gente colocar as pessoas para ficar limpando cozinha, melhor. Só que, repare, eu estou falando para você deixar a sua cozinha suja? Obviamente, não. Eu não estou falando para você deixar a sua cozinha suja. Vamos facilitar com as seguintes dicas. Para começar, vamos substituir esse negócio de ficar limpando cozinha com pano de chão. No Brasil, tem um monte de tipos de esfregões bons, que veio a modinha do esfregão. No Brasil só se utiliza esfregão. Tem esfregão para todos os preços. Vamos parar de ficar lavando pano de chão. Eu conheço um monte de gente que fala: ah, mas eu acredito que não limpa direito. E aí você fica com um colaborador seu que você está pagando e ele está esfregando o pano de chão, botando para aquarar no sol, estendendo no varal. Enquanto isso, a sua operação pegando fogo e a sua agenda atrasada. Então, gente, quem é o dono daqui não é você? Não é você o dono da empresa? Vamos parar de usar esse pano de chão, pelo menos nas grandes datas. E o pior, ainda você entra na cozinha e fica aquela cozinha cheia de pano de chão assim, né? Porque molhou o chão, não sei o quê, para começar que nem pode, tá? Ficar deixando pano de chão no meio da cozinha. As nutris sabem muito bem disso, a vigilância sanitária também. Então, por exemplo, tem um carrinho que eu acho o máximo. Para cozinha grande, ele, olha, é uma mão na roda. Tem um carrinho que eu acho o máximo, que é esse carrinho que eu coloquei aí para vocês, esse carrinho bem aqui,
que ele é de 2 baldes e que você consegue ficar trocando mais fácil a água, e ele ainda tem aquele espremedor que você puxa, e aí facilita muito a limpeza do chão. Então eu adoro esse carrinho, acho ele o máximo. E a outra coisa que eu gosto muito também é esse bem aqui, ó, esse tipo de tapete emborrachado, cheio de furos, ele é feito, reparem bem essa foto, é justamente para uso na área de alimentação, porque ele substitui panos de chão naquele local que cai muita gordura, naquele local que cai muita água, que o pessoal fica escorregando. Em vez de colocar pano, você coloca esse tapete. E ele é fácil de lavar, viu, gente? Quando acaba a operação, você taca uma água nele, passa um desengordurante, passa uma vassoura ou uma escova, ele lava fácil, tá? Não é difícil de lavar ele, não. Ah, também coloca lixeiras extras, também é uma coisa que é bem interessante, porque às vezes a lixeira está muito longe, e aí você vai, caminha, leva as coisas para a lixeira, ou fica pior ainda, gente, com lixeirinha em cima da bancada. Gente, não pode colocar lixo em cima de bancada de cozinha. Vai colocar lixo do lado da comida, não faça isso. Aí, por isso, compre umas lixeiras. Lixeira com pedal e tampa, que é a única lixeira que pode dentro de cozinha profissional, tá bom? Não é aquela lixeira que você enfia a mão para abrir ela, não enfia ela para colocar, enfia a mão dentro da lixeira. Beleza. Vamos passar então para esse próximo tópico, que é prevenção de problemas. Esse daí eu acho que você está mais feliz de ouvir do que do espaço físico, não é mesmo? Vamos falar de prevenção de problemas? Vou até me passar aqui para cima. Opa! Nessa prevenção de problemas, é para a gente evitar aqueles maus sustos, aqueles sustos que a gente tem no pico da produção. Por exemplo, problema com energia elétrica que cai a fase, é a água que falta, é o esgoto que retorna, é o gás que acaba no meio da produção. Então, vamos evitar esses problemas. E isso daí você tem que ter essa antecedência. Não adianta você arrumar isso no dia que a coisa tá acontecendo, que tá muito puxado, não. Então, vamos falar. A primeira coisa que você vai chamar essa semana é um eletricista para fazer uma revisão de elétrica. Deixa eu colocar bem aqui, tá? Uma revisão, eu vou até me diminuir para você poder enxergar com clareza o que eu estou querendo dizer. Vamos fazer uma revisão de elétrica na sua caixa de disjuntores, nas suas tomadas, para ver se tem alguma que está tendendo a dar algum curto-circuito, tá bom? Vamos ver se a sua carga está bem balanceada. A Isabela, ele vai falar para trocar toda a fiação. Amigo, vou te dizer, chama ele para dar uma olhada, porque às vezes não precisa trocar toda a fiação, certo? Mas alguns lugares que estão prestes a dar aquele pipoco, ele consegue evitar. Vamos chamar logo, então, o eletricista. Você pode ter, sim, fiação de sobrepor. Não pensa em fazer. Se você vai precisar de mais tomadas, isso daí eu queria falar para ti. Não fica usando extensão, não. Extensão é super perigoso e nem pode dentro de cozinha profissional, tá? O que você pode fazer é instalação de sobrepor, que é tipo essa que eu coloquei aqui para vocês olharem, que tem esses eletrodutos. Aqui, essa foto é eletroduto de metal, mas pode ser o de plástico, tá? Só não vai colocar o de plástico comum perto do seu fogão, da sua fritadeira. Você vai usar o de plástico perto de fritadeira que seja o apropriado para altas temperaturas, porque existe, tá bom? Mas vamos colocar tudo, as tomadas extras sem ser com extensão. Vamos fazer com um eletroduto de sobrepor e caixa de sobrepor. Também vou sugerir uma outra coisa para vocês. Eu imagino que vocês vão virar a noite produzindo, certo? Que vocês vão produzir muita coisa na madrugada. Então, vamos acrescentar alguns pontos de iluminação. Por quê? Porque você não pode ficar forçando o olho das pessoas e sem contar que à noite, no cansaço, você começa a produzir coisa fora, abaixo do padrão. Aí quando chega de dia que você olha, nossa, tá horrível. Então, o que eu vou ensinar vocês? Vamos colocar também de sobrepor com o eletroduto pelo teto algumas luminárias. Compra
luminária daquela tartaruga que é a mais barata, tartaruga anti-explosão, ou se não tiver, a anti-explosão é obrigatória, a tartaruga anti-explosão para a área que tem cocção. Na área que é fria, que não tem cocção, você pode sim usar a placa de LED de sobrepor, mas aquela que é toda vedada, porque ela também é luminária de anti-explosão para áreas frias, certo? E aí eu vou pedir para você colocar a 50 centímetros de distância da parede, tá bom? Por quê? Porque ela vai ficar entre a pessoa e entre a prateleira e vai iluminar exatamente a área onde você está produzindo, tá bom? Então ela pode ficar entre 40 e 50 centímetros. Eu prefiro 50 centímetros. Gente, eu estou passando para vocês dicas aqui que são segredos dos meus projetos, mas eu falei que não ia deixar barato, né? Que eu ia passar tudo que eu sei. Revisão hidrossanitária, você vai chamar o seu encanador logo. Isso daí eu sei que você tem, porque você está pedindo para limpar a sua caixa de gordura quase que toda semana, né? Então, o que que eu vou te pedir? Eu vou pedir para você já fazer uma revisão na sua caixa d'água para lavar toda a sua caixa d'água, certo? Já deixar pronta para o Natal. Você vai me conseguir um contato de um caminhão-pipa, de preferência daqueles pequenos que abastecem rápido a sua caixa d'água, certo? Vamos providenciar também a limpeza da caixa de gordura, já deixar no ponto para poder aguentar essas grandes datas. E ainda dá tempo de você encomendar, comprar uma caixa decantadora, que é exatamente isso que eu coloquei aqui para você olhar. A caixa decantadora é permitida pela vigilância sanitária porque ela é toda fechada, né? E ela funciona como um local que você acumula gordura antes de jogar a gordura para a sua rede, para a sua tubulação, que depois vai para a caixa de gordura, aquela que fica enterrada no chão. Ela tem a facilidade, se você observar aqui, ela tem uns cestinhos que separam os detritos e as gorduras antes de ir para a rede. E ela tem umas que vêm, inclusive, com rodinha para facilitar o manejo. Elas têm tamanhos diversos. Inclusive, algumas cabem debaixo da bancada da pia. Então, ela vai ficar entre o sifão que está na sua pia e ela tem um cano que vai para a rede, que vai para o ponto, né, do esgoto. Então, todos os dias você consegue retirá-la, tira o excesso de gorduras e detritos e você vai evitar muito entupimento da sua rede de esgoto, tá? E pior ainda, aquela história que é o retorno do esgoto, que eu não vou nem comentar, porque não era nem para o seu esgoto retornar, né? Próxima, outras instalações. Você tem coifa, vamos fazer logo, chamar o técnico da coifa para fazer aquela limpeza. Sabe aquela limpeza que ele joga aquele produto desengordurante que limpa até o duto? Vamos tirar isso daí, porque, gente, a quantidade de incêndio que teve em coifa esse ano, especialmente ano passado, na época de Natal, muito cuidado, porque a gente faz muita fritura, né? Assim, principalmente quem faz fritura, entope esse negócio incendeia. Teve muito incêndio em época de Natal em restaurante, então vamos fazer logo a manutenção das coifas, certo? Vamos também chamar o pessoal do gás para ver se a pressão do gás está legal, se não está tendo nenhum vazamento. E vamos ter alguns outros equipamentos reserva. Repare, equipamento que é reserva, eu não estou me referindo a colocar um botijão de gás dentro da sua cozinha. Eu estou falando de ter outros equipamentos reserva de fonte de energia elétrica, certo? Não pode colocar botijão de gás dentro da cozinha. Não pode, gente. É tão perigoso. Eu não quero que você, por medo de faltar gás, você tenha um incêndio na sua cozinha. Então, o que eu recomendo? Tenha outros equipamentos de elétrica. É um fogão de sobrepor elétrico, é uma fritadeira elétrica. Por isso que eu quero que o seu eletricista prepare a sua caixa para você ter um disjuntor extra, entendeu? Para você dar conta da sua rede, não pifar a sua rede, não cair a sua fase na hora que você ligar.
esses seus equipamentos elétricos de extras, tá bom? E aí, estão gostando? Espero que vocês, sinceramente, espero que vocês estejam gostando. Especialmente porque tem coisas que não são novidade, mas você vai esqueceria de se organizar. Por isso, a ideia do checklist. Bom, vamos passar para um próximo tópico. Vamos lá. Vou tomar aqui um. Vamos cuidar da velocidade e da eficiência agora. Vamos cuidar da velocidade e da eficiência. Eu acho que eu posso até me aumentar, porque eu quero que você me enxergue um pouquinho melhor, né? Em quem ler lábios também consiga me ver. Vamos lá. Velocidade e eficiência. Por quê? Aquela abertura, introdução que eu te disse. Como é muito comum que a gente não tenha área sobrando no meu restaurante para poder fazer as encomendas, isso é mais comum do que área sobrando, certo? Então, normalmente, nossos espaços de produção sendo limitados, a gente precisa aumentar a velocidade da produção, entendeu? Para você conseguir dar saída mais rápida. E por isso, para aumentar a velocidade, você tem que ter mais eficiência na sua produção. E vamos falar sobre isso agora. Tá? Primeira coisa, aqui eu estou dando umas dicas que vocês... senhora, não sei nem por que eu passo essas informações. Quem sabe essas informações são somente os meus pupilos de kitchen design, que são pessoas que estão se tornando profissionais da área que eu ensino. Vamos falar do espaço que as pessoas precisam para circular dentro da sua produção, tá? Entenda o seguinte, vocês vão ter uma trena na mão para você organizar o layout da sua produção. Infelizmente, eu não estou aí com vocês para eu mesma dizer, coloca sua mesa aqui, o seu fogão aqui. Então, eu vou te passar o caminho das pedras. Se você tem dificuldade com medidas, chame o seu sobrinho que está estudando arquitetura, está estudando engenharia, que sabe mexer, ou que é um pedreiro bom, que sabe mexer com a trena, para te ajudar nessa parte das medidas, tá? Mas isso daqui é uma parte mais densa dessa minha aula, mas é a que faz muita diferença mesmo. Entenda o seguinte, as medidas são padrão. Uma pessoa não passa por um espaço menor do que 55 centímetros. Então, você não pode ter espaços menores que 55 centímetros para a pessoa circular. O espaço menor para um carrinho passar é 80 centímetros. E você vai ver dentro em breve que o carrinho vai ser um dos pulos do gato para você melhorar a sua eficiência na sua produção de Natal, tá bom? Então, de preferência, a sua circulação mínima vai ser de 80 centímetros, tá? Eu acho que eu não sei nem se eu consigo dar um zoom aqui nesta tela, para você olhar, mas aqui está escrito 80 centímetros. Quando você tem bancada frente a frente, com duas pessoas trabalhando, cada uma na sua bancada, esse espaço de uma bancada para outra é 1,20. Faça o teste. Uma pessoa de costas trabalhando com a outra, com menos 1,20, ela já está se arrastando. Então, ela começa a ter problema na mobilidade da mão, especialmente se ela estiver mexendo com faca ou com fogo, tá bom? Se você for usar carrinho, que é o que eu recomendo, aí já eu subo aqui para você ver. Duas pessoas trabalhando costa com costa e o espaço do carrinho é 1,50. Então, agora você vai arrumar o seu espaço baseado nessas medidas secretas que eu estou te passando, tá bom? Então, bora lá para a próxima informação. Vamos falar do tamanho para cada pessoa. Gente, o espaço que uma pessoa usa para cozinhar é de 80 centímetros a 1,20. Existem raríssimas operações que precisam mais do que 1,20. E eu vou citar as que eu conheço para vocês. Abrir massa de pizza e pão.
confeiteiro para abrir a massa americana. Outros tipos de manipulação, ao meu ver, não precisam mais do que essa largura. Você está ficando chateado comigo nesse momento, falando: "Ah, Isabela, você não sabe a minha operação, eu preciso mais do que esse espaço". Antes de se chatear, me escute com muita atenção. Em geral, se você está usando mais do que 1,20, é porque você está verticalizando pouco a sua operação. Você não está usando prateleiras de forma adequada, você não está usando estantes de forma adequada e você não está usando carrinhos de forma adequada. Entendeu? Isso é muito importante, tá? Porque se você não verticalizar em camadas o seu espaço, você vai precisar ir abrindo em mesa. E mesa em cozinha normal já não deveria estar abrindo assim. Em cozinha de grande data é pedir para perder venda. Então, isso é a base da grande venda, é verticalizar o espaço de produção. É a base da base. Então, como é que você sabe quantas pessoas você vai conseguir colocar numa cozinha? Você mede o tamanho da sua bancada. Tira o espaço das pias, tá? Mede, ó, tem tantos espaços. Se eu tiver 80 centímetros, eu consigo colocar uma pessoa. 160 centímetros, 2 pessoas. 240 centímetros, 3 pessoas. Entendeu? Então, a cada 80 centímetros, você sabe quantas pessoas você vai conseguir colocar trabalhando na sua cozinha. Entendeu? Assim você consegue ter uma previsão de quantos extras você consegue contratar também. Ah, Isabela, mas 80 centímetros para. Aí vai depender da sua produção. Às vezes, realmente precisa de 120 a depender do tamanho das suas tábuas e das peças que você utiliza, tá bom? Mas mais que 120, muito, muito raro. Claro também que se vocês quiserem tirar dúvidas sobre isso aqui comigo, olha, pode falar comigo no direct do Instagram, que eu tô sempre por lá e eu tiro todas as dúvidas, tá bom? Vamos seguir um pouquinho mais. Vamos falar de prateleiras. Vamos jogar lá pro alto aqui. Vamos falar de prateleira. E alturas também. Muito importante. Tudo aqui é muito importante, gente. Não, nem tudo, né? Mas essa parte das dimensões, ela é muito importante mesmo. O verticalizar é a primeira ação, primeira básica para você conseguir aumentar as suas encomendas é verticalizar. Então, o que você vai precisar fazer? Estante e prateleira. A altura da prateleira é fundamental. Se você me coloca uma prateleira 60 centímetros mais alta do que a sua bancada de trabalho, é jogar dinheiro fora. Ninguém acessa prateleira a mais de 60 centímetros, certo? A não ser que comece a subir em banquinho, aumenta o risco de queda, perda de tempo, ficar indo atrás de uma aqui. Gente, prateleira só funciona se ela estiver na altura certa. E qual é a altura certa? Eu sei que vai depender do seu produto, tá? Mas falando aqui no workshop, que eu não estou lá dentro da sua operação, dando uma consultoria personalizada para fazer aquela coisa meticulosa, vamos colocar a sua prateleira a prateleira com 30 centímetros de profundidade, que vai caber todos os seus insumos, os seus utensílios, e ela vai estar a 45 centímetros da sua bancada. Ela pode estar a 40, até a 35 centímetros, pode, mas não pode ultrapassar 50, não pode ultrapassar 55 centímetros, tá? Não ultrapasse 55 centímetros, porque senão você não consegue fazer aquele movimento de estar trabalhando e pegar o que está em cima da prateleira. Você não vai enxergar o que está lá. E muito menos se tiver em alguma vasilha, você não vai alcançar. Entendeu? Por isso, essa altura de 45 centímetros para prateleiras de até 30 centímetros de profundidade. A segunda prateleira que você vai colocar acima vai ficar a 30 centímetros da sua primeira prateleira.
Vocês estão vendo que eu coloquei as medidas todinhas aqui, certo? Para que vai servir essa segunda prateleira? Para guardar caixas vazias e alguns equipamentos que você usa pouco, tá? Então, equipamentos leves, pelo amor de Deus, não vamos deixar coisa caindo em cima das pessoas, não. Mas você vai ter muitas caixas vazias. Em vez de ficar colocando caixa vazia só debaixo da sua bancada, coloca também acima. Produtos prontos também, leves, você também consegue colocar em cima dessa segunda prateleira, tá? E é isso. E a ideia é sempre assim, ó, na sua bancada de 80 centímetros, obviamente, não vai caber os seus insumos, né? Então, onde é que você vai colocar os seus insumos? Na prateleira. Então, a bancada é só mesmo para estar com a sua tábua, mexendo ali, e a prateleira em cima. Isabela, pode colocar a prateleira em cima de fogão? Pode. Aí, eu tô sendo um pouco polêmica, porque eu já tive chefes de cozinha que eu trabalhei para eles, que quando eu coloquei a prateleira, gente, pelo amor de Deus, prateleira de plástico e madeira, MDF, nem pensar, tá bom? Tô falando prateleira de aço, tá? Prateleira de aço pode ficar acima de fogão, sim, claro, não encostando perto da chama, tem que ser uma prateleira mais alta. Essa sim já seria 50 centímetros de altura, afastado da chama, tá bom? Mas pode sim. Agora, a depender do que você vai colocar nessa prateleira, pode ser que o ingrediente ele não se dê bem com o calor, tá? Então, a depender do chefe de cozinha, ele fala nem pensar de colocar a prateleira, porque ele estraga as propriedades dos alimentos, não sei o que, blá, blá. Mas todas as cozinhas Michelin que eu conheço têm. Então, não pode, tá? Vamos lá. Também tem uma coisa que pode ser bem útil para grandes datas, que são os aramados, que você consegue encomendar rapidamente, né, pela internet. Vão ser uma mão na roda, aramados que você pode lavar direitinho, e eles também vão verticalizar, porque às vezes a sua prateleira atual, que você já colocou na sua parede, está muito alta. Então, você consegue comprar uns aramados desses, por exemplo, aqui, ó, que você engata na prateleira e você consegue abaixar a altura. Você também consegue aumentar a altura em cima da sua bancada. Então, você consegue colocar coisas de baixo e de cima dessa daqui. Coisas de penduradas em gancho, prateleiras em duas alturas. Então, os aramados, eles têm uma grande variedade e em grandes datas pode te ajudar muito a você liberar espaço, verticalizar a sua produção, tá bom? E transporte. Olha, quem usou um carrinho na vida dentro de uma cozinha nunca mais volta atrás. Esse negócio de usar carrinho em produção é um vício e dá até briga. Porque se você está acostumado a ficar carregando coisa na mão de um lado para o outro, até mesmo em cozinha doméstica, porque eu sei que tem muita gente que adapta a cozinha doméstica para fazer venda, né, de Natal. Se você fica carregando na mão, você não sabe o que você está perdendo. É a oitava maravilha de uma cozinha, é um carrinho. Porque os carrinhos, eles, primeiro que você consegue acumular várias, porque eles têm prateleiras diferentes, como esses que eu estou mostrando aqui para vocês, né? Eles têm prateleiras diferentes. E aí você consegue, ao invés de ficar caminhando para lá e para cá, para lá e para cá, para lá e para cá, você junta todo de uma vez e você carrega ele de uma vez no carrinho. Sem contar também que na hora que você tiver com aquele monte de produtos prontos, você não sabe onde você coloca tanta cesta de Natal, você não sabe onde você coloca tanto panetone. Tudo que tiver prateleira vai te ajudar, né? E você consegue, é claro, né, que os ideais são os carrinhos de aço inox, tem que ser lavável, para a cozinha tem que ser lavável. Esses aqui são aqueles maravilhosos que você vai ter por anos e anos na sua cozinha. Esses aqui não aguentam o tranco de uma cozinha, não. Mas para uma grande data, você vai ali naqueles hipermercados, né, coisa de atacado, você acha desses aqui pronta entrega,
e eles são laváveis, né? Eles só não são essas rodinhas que não duram nada, não aguentam. E também podem ser os esqueletos, que são esses armários de cantoneira que a gente encaixa as gerines, que a gente encaixa os depósitos, as vasilhas, né, de plástico, e aí você consegue verticalizar bastante a sua área de armazenamento. Não só isso, você carrega tudo de uma vez. Eu falo brincando, mas é sério mesmo, é muito útil mesmo carrinho, e é realmente, depois que você começa a usar carrinho, não tem carrinho que basta, porque todo mundo quer trabalhar com um carrinho do lado. Eu, por exemplo, sou uma dessas. Quando eu estou trabalhando numa cozinha profissional, eu sempre dou um jeito de colocar um carrinho do meu lado, porque eu faço tudo de uma vez só. E na área de fechamento de embrulhos, né? Porque é muito comum que a gente, quando por conta dos nossos deliveries, das nossas entregas de Natal, que a gente procure colocar coisas bem bonitas e enfeitadas. Essa estação de embrulhos vai ser naquela área fora, tá? Não é aquela área de produção, é aquela área das embalagens secundárias que eu citei lá no início da aula, tá bom? E eu queria que você tivesse um pouquinho desse seu lado assim mais cuidadoso para organizar os seus embrulhos de uma forma prática. Vou dizer para vocês, só quem virou noites fazendo laço de embrulho no desespero e o tempo passando e tá chegando a hora de entregar, sabe do que eu estou falando. Do tanto que um mero lacinho é desesperador. Quem já teve que fazer aí centenas de laços sabe o que eu estou falando. Então, para começar, amigo, nem estava aqui previsto na minha agenda de aula, mas não fica dando laço nas coisas, não. Deixa os laços todos prontos, só mesmo para colar, que eu tô te falando a mamão na roda. Deixa o laço pronto, encomenda laço, deixa o laço pronto só com aramezinho para amarrar, tá? Fecha parênteses. Segunda coisa, a parte de embrulhar é uma das partes mais demoradas. Mais demoradas. Então, o que que eu sugiro para vocês? Vai numa casa de ferragem, eu coloquei aqui uma maravilhosa estação de embrulho. Essa aqui é altamente profissional. Inclusive, ela é comprada pronta na internet. Talvez seja até o caso. Vai que no seu trabalho você fala, poxa, eu posso usar isso o ano inteiro, que maravilha. Repara que tem até um espacinho para você colocar aqui o seu monitor, o seu tablet, o seu monitor para você ficar acompanhando os pedidos, é maravilhosa. Você tem aqui um rolo, aqui é de plástico bolha nessa foto, né? E aqui embaixo você tem o papel craft, tá vendo? Com o cortador, que você puxa o papel bolha de cima, o plástico bolha de cima, e o papel craft de baixo para você embalar tudo. E você tem esse painel com esses furinhos que chama pegboard. Esse pegboard, você compra ele pronto, você corta e ele tem umas ferragens prontas que você compra em loja de ferragens só para encaixar. Então você consegue colocar ganchinhos, você consegue colocar réguas, você consegue colocar vários tipos de ferragens nesse pegboard e você vai colocando na posição das suas ferramentas. E aí você coloca todas as suas ferramentas de trabalho aí. O pessoal que gosta de DIY, né, que é aquele do it yourself, gosta muito desse pegboard porque ele monta todas as ferramentas, todas no ponto de você usar. E uma das coisas que eu mais gostei, assim, a prateleira inferior, que te ajuda bastante, aqui você tem um rolo de plástico filme, que você passa como se fosse um rolo de macarrão, você passa e faz assim, ó, e você embrulha rapidamente. Ainda tem uma gavetinha aqui lateral de plástico, e no final da sua mesa, engatada, você ainda tem engatado, você tem uma lixeira, só no ponto de você passar a mão assim, ó, ou um pano, um Perfex, e você limpa tudo de uma vez. Então, eu achei, assim, aqui ainda tem, não sei se vocês estão conseguindo enxergar, tem tipo umas divisórias verticais que você consegue colocar caixas, papéis, tudo já pronto de pé.
Por que que eu estou descrevendo tudo isso daqui? Porque por mais que você não tenha essa estação perfeita, comprada, pronta, pelo menos parte dela você consegue improvisar, comprando as ferragens soltas na sua na loja de ferragens, no home center. E aí você mesmo vai improvisando a sua estação de embalagens de acordo com a embalagem que você vai utilizar. Algumas dessas coisas, se for, por exemplo, o plástico filme, os saquinhos, as próprias embalagens de prontas, né, que você vai colocar não é marmita, né, porque o Natal você não vai fazer marmita, mas assim, as embalagens grandes e tal, você também consegue fazer com isso aqui. Só a lixeira que você não pode deixar do lado, né, porque ela tem que ter dentro de produção no pedal e tal. Aqui, portanto, eu deixei aqui um outro exemplo para vocês olharem de uma estação de trabalho mais improvisada, mas que está tudo fixado na parede, com tudo aqui de pendurado, tá vendo? As fitas, que a gente usa muita fita, né, em embalagem de Natal. Grampeador, aquele grampeador bom, gente. Sabe aquele grampeador grande? Aquele de pistola também, talvez seja um bom investimento para você nesse Natal, beleza? Então, isso daqui vai adiantar muito por causa do tempo que a gente gasta fazendo embalagem. Até queria, antes de falar da equipe, sabe um negócio que eu gosto de fazer também? Eu não sei se você vai poder fazer. É deixar todas as caixas já montadas logo no início da operação. E você vai deixando elas empilhadas de um jeito que a que você puxa de baixo, as outras de cima caem, tá? Se vocês se interessarem por esse sistema, eu tenho alguns exemplos de pizzarias que eu fiz dessa forma, que você vai puxando como um dispenser de bombom, de chocolate, de chiclete, que você puxa de baixo e o de cima vai descendo. Também dá para fazer isso, porque você não precisa ficar mexe caixa, você deixa tudo no alto, de pendurado na parede, assim, você prende na parede. É super útil. Se você precisar de ajuda nisso, fala comigo no privado, que eu posso te ajudar sim, tá bom? Agora sim, vamos falar de equipe. Deixei para o final mais uma parte menos física, mais humana, tá? Essa parte mais humana de como lidar com essa equipe por causa do nível de estresse da equipe e sua também. Vamos falar de uma pessoa que entende bem de estresse de equipe, grandes datas e alta produção. Entenda o seguinte: uma coisa é você ter um dia estressante na semana. Ainda mais se você está começando nesse ramo agora, eu e todo mundo que está assistindo essa aula vai, vai, vai balançar a cabeça. Amigo, uma coisa é um dia de estresse. Outra coisa são 15 dias, um mês de estresse. Não é a mesma coisa. Com um dia, um fim de semana, 4 dias, você tá os seus hormônios estão no auge, você tá naquela loucura, você dá conta. Uma semana, você desaba, a sua saúde vai pro pé, não é verdade? Quem já passou por muitos natais no estresse é totalmente diferente. Então não é a mesma coisa de eu vou dar o gás, você não dá conta. Você não acaba, você não tem saúde para isso. Então eu vou passar para vocês algumas orientações que vão ajudar a manter a equipe saudável, porque estamos falando aí de saúde, durante todo o ciclo Natal, Ano Novo e confraternizações que já estão começando agora, já já, né? Então, vamos lá. Eu vou deixar aqui no meu cantinho, que eu quero que vocês vejam que linda essa área de descanso que a gente fez aqui na empresa para um cliente. Pequeno pedacinho, ele tem uma super área de descanso. Mas vamos lá. Primeiro, é muito importante você parar para comer sentado, em silêncio, fora da cozinha. Não glamorize comer na cozinha. Eu estou falando para você, eu glamorizava, eu não sei. Eu achava chique
Estar servindo o jantar, enquanto o pessoal está comendo, ficar comendo na bancada, ali com um prato na mão, qualquer coisa, ou agachada num cantinho. Gente, que vergonha, não façam mais isso. Não tem glamour nenhum nesse tipo de coisa, tá? Quem é chefe, quem é cozinheiro, sabe do que eu tô falando. Não tem, vamos parar com essa glamorização. E sem contar que quando a gente tem um esforço muito longo, de muitos dias, a gente precisa ter o tal do contrarritmo. Então, a gente precisa parar um pouco para respirar, para voltar para o batente. Então, saia da cozinha e vá descansar. Se na sua empresa você tem um lugar para colocar todo mundo, pelo menos revezando, pessoas sentadas comendo, de preferência num lugar ventilado ou com ar condicionado, que a pessoa consiga parar para respirar, faça isso. Nem que seja num corredor, monta uma bancadinha parafusada com uma mão francesa, com os banquinhos para a pessoa sentar. Faça isso. Isso é vida, é saúde, entende? Ajuda muito isso. Garantir uma refeição saudável. Cuidado para não ficar beliscando, porque a gente fica muito corrida e a gente fica beliscando, 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 comendo muito alimento processado, é muito biscoitinho. E pior ainda, né? Vamos falar aqui entre nós. Muito cuidado para não ficar tomando bebida alcoólica durante o trabalho, tá? Especialmente nessas grandes datas, é super perigoso, gente. Eu tô falando, eu tô dentro da operação, eu sei como é. Muito cuidado com isso, tá bom? É super perigoso. Enfim, não vou nem dizer os casos que eu conheço de riscos graves que você pode correr. Então, não fica beliscando, entende? Vamos preparar, ou encomenda, combina um fornecimento de uma quentinha que traga legumes, que traga comida de verdade para você comer. Nem que sejam castanhas, frutas desidratadas, vai ser muito útil para a sua equipe isso, tá bom? Muito, mas muito útil mesmo. Tô falando de saber, eu sei que cada perrengue que eu já passei em grande data e volume grande, extenso assim. Outra coisa, dentro da cozinha, por incrível que pareça, você pode colocar banco para as pessoas trabalharem. Só que não pode ser qualquer tipo de banco. O nome do banco é aquele banco bistrô, que é aquele banco mais alto de comer na padaria, porque ele é mais adequado para você estar trabalhando na bancada, né? Só que você não pode usar banco nem de madeira, nem de plástico. Plástico até pode, mas não pode ser aquele da Tramontina, que é todo... Tipo Tramontina, que é todo cheio de ondulação, que você não consegue limpar. Tem uns bancos de ferro ou de aço que eles servem perfeitamente. Eles trazem, nossa, um conforto quando você não está mais aguentando. Colocar aquele banco, gente, é muito bom, né? E eu coloquei duas coisas aqui. Dormir. Dormir, nem que seja 3 horas por dia. Quem está aqui achando isso um absurdo, talvez não saiba o que é isso. Mas você que sabe o que é virar muitas noites, durma. Eu tenho uma manha minha pessoal, tá? De uma pessoa que já virou muitas noites nessa vida trabalhando. Não recomendo, tá bom, gente? O que eu vou falar para você? Durma 6 horas por noite, mas no desespero eu sei que você vai querer virar. Então eu vou dar uma dica para você. Durma nem que seja na hora que o sol vai nascer. Fica na horizontal, tira aquele cochilo bom assim, ó. Só para você revigorar. Aí você levanta, toma uma boa copão de água gelada. Toma um banho, se possível. Troca de roupa e volta. Gente, isso vai te salvar tanto. Não é verdade? Eu sei que tem muita gente balançando a cabeça junto comigo. Eu fico tão preocupada com a saúde de vocês nesse período das grandes datas. Durma nem que seja um pouquinho, tá bom? Tome um bom banho. E pode parecer brincadeira. Pode parecer. Eu sei que não vai ser acessível para todo mundo que está me assistindo, mas se você pode, tenha um contato de uma massagista boa, de um massagista bom. Porque o que tem de gente que trava as costas e não consegue mexer em grandes datas? É muita gente. Gente, um massagista
salva vidas, sério mesmo. Porque só quem não conseguia mais encurvar de tanta dor, né, de tanto cansaço, de tantos dias trabalhando, sabe como que a massagem vai te recuperar. Outro dia eu fui numa grande cozinha, enfim, e estava tendo naquela semana atendimento de massagista que a empresa pagou para que todos os cozinheiros e auxiliares, chefe, todo mundo, toda a equipe da cozinha ia receber massagem profissional ali naquela semana. Eu achei aquilo ali o máximo, porque quem sabe, só quem vive isso sabe do que eu tô falando, tá? Então, se você não pode pagar, sonhe com esse momento que você vai poder pagar, porque faz muita diferença. Sobre controle de estresse, certo? Vamos entender, a gente está numa época desse mundo onde a saúde psicológica ela tem sido muito valorizada, porque a gente viu o quão mal faz a gente ficar pensando só na saúde física e não pensar na saúde psicológica. Descansar não é um luxo, é obrigatório. Eu vou contar para vocês, uma vez a gente estava numa grande data, não era Natal, era tipo um congresso, e a gente estava trabalhando há muitos dias na cozinha. É um congresso para tipo assim, acho que eram umas 600 pessoas por aí. E muito estresse, porque era, enfim, não era bandejão, sabe? Então tinha serviço de mesa, aquela loucura que quem sabe, sabe como é. E simplesmente a gente limpando, a chefe escorregou e caiu em cima do braço. E a gente pensou, quebrou o braço, no meio da operação. Perto do jantar, era quase que ceia de encerramento, ainda não era o dia do encerramento. Com sorte, ela não quebrou o braço. Imediatamente, a chefe executiva chegou e falou: todo mundo para fora da cozinha. Expulsou todo mundo e falou assim: todo mundo vai sair, vai passar meia hora, vão fazer o que vocês quiserem, só voltem aqui quando vocês estiverem respirado. Porque começou a dar briga, aquelas coisas. Deu meia hora, todo mundo relaxado, assustou, né? Porque estava muito estressante, o ambiente estava muito conflitivo. Voltamos relaxados e ela falou: a partir de agora, o descanso é obrigatório. Aí ela organizou lá uma planilha de descanso e todo mundo tinha que sair naquela hora para tomar uma água, ir no banheiro, respirar e voltar. Então, eu sei que talvez vocês aí eu esteja até assustando um pouco, pensando, isso não tem jeito, gente. Vou dar a minha dica. Se você vai seguir, né? Fazer alongamento. Aprenda a fazer alongamento. É a melhor forma de descansar. E outra coisa também que é bem útil, se você tiver condição, revezar a equipe de quem limpa no final a cozinha, porque eu espero que você esteja limpando a cozinha todos os dias, né? É poder chegar um pouquinho mais tarde no outro dia, porque aí o pessoal limpa, faz aquela limpezona no final, vai dormir um pouco mais tarde, e ela chega um pouquinho mais tarde no outro dia. Quem puder fazer isso vai ajudar bastante. E manter tudo limpo e organizado. Por isso também que é bem interessante aumentar a quantidade de lixeiras para você conseguir estar sempre com a sua bancada sempre limpa, tá? E não só o ambiente tem que estar limpo, mas também as roupas, tá? Avental. Gente, eu não suporto chegar na cozinha que eu vou usar um avental sujo. Não dá, não. Assim, nem que você pegue emprestado uma máquina de lavar para ficar sempre lavando os aventais do pessoal, sabe? As roupas de forma geral, mas vamos providenciar mais roupas, porque ninguém produz bem com roupa suja. E cá entre nós, nem pode, né? Mas que os Nutris não ouçam, porque elas não estão lá o dia inteiro, né, com vocês. E eu sei que muita gente está usando roupa muito suja dentro da cozinha. Não vamos fazer isso, não. É extremamente cansativo. Então, vamos lavar todas as roupas, assim, com uma certa frequência, para estar sempre com a roupa bem limpinha, obviamente, sem chinelinho no pé. Não é mesmo?
né? Não pode. Gente, chinelo no pé, dentro de cozinha, é super perigoso para acidente. É uma faca que cai no seu pé, é uma é um óleo, uma comida quente que cai. Eu sei, e eu ainda vou dizer, por motivos pessoais, eu sei que quando chega um dia, você não está mais suportando usar sapato fechado. Não aguenta mais. É por isso que existe o croque, né? Aqueles croques sapatos de cozinha, né? Mais ventilados e tal. Mas conversa com o pessoal daí da nutrição ou com seu chefe, mas não fica usando chinelinho, não é muito perigoso. E tomar muita água, porque eu também sei que quem está na cozinha esquece de tomar água. Tem que hidratar muito. Por isso, se você é dono do restaurante, vamos providenciar, instalar um bebedouro dentro da área da produção, para o pessoal poder tomar muita água, tá? Para não desidratar, não ficar passando mal durante o processo dessas grandes datas. Certo? Estamos já quase chegando no final. Processos definidos. Vamos lá, vamos tomar uma água aqui comigo. Via de regra, você vai ter gente extra na sua cozinha no período das grandes datas. Essas pessoas não estão bem preparadas para o que você vai fazer. Aliás, se bobear, até a sua equipe regular não está muito preparada, porque são normalmente pratos novos, formas diferentes de montar, quantidade diferente e tal. Então, vamos preparar o espaço para que essas pessoas tenham mais eficiência e tenha a tal da cozinha intuitiva. Primeira coisa, você vai criar com slides de todos os preparos das coisas de Natal. Vai imprimir colorido, colocar numa pastinha plástica transparente e pregar na parede. De preferência na parede de frente para onde você está produzindo. Tá bem? Vamos combinar. Porque tem que ser colorido com figura, para a pessoa facilitar. Tira foto dos produtos prontos, para o pessoal checar, cara crachá, se o que ficou feito pronto tá igual ao que está ao que tá divulgado nas mídias. E mesmo assim, as etapas também, vamos marinar. Como é que vai ter a marinada? Vai levar isso, aquilo, nananana. A depender da equipe, tem até que colocar a foto do insumo. Tem gente que não sabe a cara do pote, não sabe a cara da verdura, não sabe a cara da especiaria, sabe? Eu sei, eu sei que tem gente que não sabe, né? Então, deixa os potinhos para o pessoal saber, tá bom? E aí você vai deixar tudo. Todos os dias, de uma forma super objetiva, 5 minutos, você vai juntar a sua equipe para um momento de concentração e você vai repassar as tarefas do dia. Essas tarefas do dia, de preferência, vão estar escritas na parede, tá? E quando eu falo na parede, pode ser inclusive na lajota da parede mesmo, mas pode ser num quadro, enfim, tá? Para vocês poderem ir cumprindo as tarefas do dia e você fazer o controle da sua produção. Claro, também sequência de pedidos num quadro, que pode ser uma tela, um monitor, pode ser o que for, mas tem a sequência de pedidos no local. Vamos tentar fazer um treinamento de equipe? Antes de começar a loucura, vamos tentar. Abre na sua agenda um momentinho para fazer o treinamento da sua equipe. Vamos ver se vai dar certo. Seria muito bom que você conseguisse esse momento exclusivo para treinamento. E você vai cronometrar o tempo de preparo. Isabela, eu estou na operação, eu não vou conseguir cronometrar. Vamos fazer um esforço, porque se você tiver cronometrado o tempo, é que você vai ver onde é que estão os seus gargalos de produtividade e quanto você vai conseguir receber de encomenda. Porque às vezes você tem o espaço, você tem as pessoas, mas o tempo que está demorando fazer um produto seu é maior. E aí você não vai dar conta de entregar. Então, vamos olhar, vamos cronometrar para saber qual é o tempo. E até para saber se de um dia para o outro está perdendo muito tempo. E aí, se você puder gerenciar isso, seria muito bom. Cronometrar tempo. Eu, quando vou fazer uma cozinha, eu cronometro tudo.
E anoto tudo, tá? E super importante, uma pessoa tem que coordenar. Então é aquilo que eu falo para vocês sempre: saiam da operação. Alguém tem que coordenar. Uma produção intensa, sem coordenação, não cumpre com o prometido com os clientes e vai queimar muito o nome no mercado. Então, é muito importante uma pessoa que coordene, tá bem? E para terminar, um dos pedidos que vocês me fizeram é como lidar com os improvisos. Gente, improviso que é o quê? Quando vai chegando na véspera de Natal ou do Ano Novo, as pessoas começam a pedir: "Não, mas não tem como fazer só um presentinho, só uma cesta, porque ficou faltando uma coisinha aqui para minha ceia. Não tem como improvisar um não sei o quê". Não tem os improvisos que começam a pedir? Então, o que eu vou te dizer? Todo mundo que é músico sabe que não existe improviso, e que improviso se treina. Todo músico treina improviso. Inclusive, existe aula de improviso, certo? Porque o improviso não é tão improvisado assim. Como é que funciona? Você tem que pensar se vai improvisar e vai improvisar. Para você que está começando agora, você vai ter um pedido, se tudo der certo, vai ter um monte de pedido de improviso para você vender mais, certo? Então, prepara o seu improviso. Se eu tiver improviso, como é que eu vou cuidar? Que tipo de produto que eu posso substituir que eu consigo fácil? Entendeu? E aí, você, no meio da sua produção de Natal ou de Ano Novo, você já está vendo: olha, se eu precisar improvisar, eu consigo usar isso bem aqui. Você mesmo, na sua operação, você vai conseguir ver que tipo de coisa fica mais fácil, você vai improvisar, o que está sobrando mais, que na hora, no final, você consegue deixar para o final. E você também começa a ver o que você precisa comprar logo, antes que acabe no mercado, para na hora do improviso você precisar. É um tipo de embalagem, é um tipo de fita que está acabando mais rápido, para você ter mais para o split final, a hora do improviso, tá bom? E a outra coisa sempre útil é ganhar volume, porque uns produtinhos mirrados no fundo de uma cesta, de uma travessa, é triste. Então, procura ver o que é que da sua produção, eu não tenho como te dizer aqui, né? Qualquer coisa você me pergunta no privado, mas o que você tem que dá mais volume, que fica bonito na vista, que é mais brilhante, que tem cores mais vibrantes, para na hora que chegar aquela coisa improvisada, não ficar aquela coisinha mirrada no fundo, que é triste, né? Bom, basicamente, de esses são os itens que eu fui juntando da minha experiência de como ajudar vocês nesse Natal e Ano Novo, nesse fim de ano. Espero ter sido útil. A Eu tenho esperança de que tudo isso daí vocês saibam mais da metade de coisas que vocês já praticam, mas eu acredito que o grande valor do que eu estou dizendo para vocês aqui é essa possibilidade de ter esse checklist para você não precisar ficar pensando nisso e lá na frente ter esquecido, bem na hora do que tá tudo pegando fogo, né? Então, espero que tenha sido útil. Espero que vocês aproveitem bastante. Aproveitem, divulguem para os seus conhecidos esse conteúdo. A gente fez de um jeito que ficasse bem acessível, inclusive em termos de valores. Eu pedi para baixar o valor desse produto para muitas pessoas poderem ter acesso, tá bom? E caso, então encaminhem, compartilhem isso daqui, porque ainda dá tempo de muita gente se beneficiar desse conteúdo, tá? Porque venda, gente, cliente tem. O problema é que às vezes a gente é que não está preparado para receber esses clientes, tá bom? E qualquer coisa me encontrem lá no Instagram e podem mandar mensagens no meu privado lá no Instagram, que dentro da minha possibilidade eu vou atender todo mundo. Eu tenho conseguido atender todo mundo, tá bom? Muito obrigada,
Um grande abraço, bom Natal, boas festas e boas vendas.